E aí pessoal, beleza? Então, chegando quase ao fim do nosso curso, né? A gente está agora na parte de gerenciamento de máquinas virtuais, né? Gerenciamento de clusters, máquinas virtuais em clusters gerenciados, né? E o que a gente estava vendo a aula passada? A aula passada a gente viu um pouco sobre pools e também a gente viu como adicionar, fazer a adição de um cluster, criação de um cluster e adição de 3 nós. Então a gente tem 3 equipamentos físicos adicionados a um cluster, tá? E depois que a gente fez isso, a gente viu ali o gerenciamento dele, básico, né? Via interface gráfica, ali o monitoramento de log via a aba log. E depois a gente parou por aí, tá? A aula de hoje, a ideia da aula de hoje então é a gente fazer uma criação de uma máquina virtual que permita fazer essa migração online da máquina virtual entre os membros do cluster, tá? Depois disso a gente vai baixar um dos nossos membros do cluster ali para identificar ali ele, como identificar, ver qual é a situação que fica, enfim, ali fazer uns testes e depois remover efetivamente ele do cluster, tá? E depois a gente vai ver algumas observações relacionadas a cluster de somente 2 máquinas. Então a primeira parte ali é a criação da máquina virtual, né, para fazer a migração. Então, lembrando da estrutura que a gente tinha na aula passada, a gente tem 3 servidores Proxmox, 3 servidores físicos, e eles já estão em cluster. Então, independente do servidor que eu me conectar, eu estou conectado nos 3 para mostrar isso. Eu não preciso conectar nos 3, eu conecto num só, né? E eu vou ter a mesma informação que eu tenho em qualquer um que eu conectar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Tenho 3 caras no mesmo cluster, que é um cluster chamado curso, que foi criado. A gente viu ali alguns comandos para a criação do cluster, né? Que é o PV, CM, né? PV Cluster Manager, para fazer essa criação do cluster. Eu tenho então uma máquina aqui criada, que eu criei na aula passada, vinculada a uma das minhas máquinas físicas, tá? Eu vou remover ela. Não preciso remover ela, estou removendo só para deixar limpo o nosso cluster mesmo, tá? Então só tenho os 3 servidores físicos, que são os 3 nós que pertencem ao meu cluster. Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, pool view a gente já viu na outra aula, por diretórios, que daí, ó, lista de nós, talvez aqui fica mais tranquilo a gente visualizar. Então a gente tem o nosso data center e a gente tem nossos 3 nós aqui. Agora voltando à visualização clássica, né? A gente tem nossos 3 nós aqui, beleza. Cada nó ele tem um storage local. Para eu criar uma máquina virtual que vá poder ser migrada de forma quente, ou seja, ela ligada entre os nós do cluster, eu não posso ter ela vinculada a nenhum storage local, ela tem que estar no storage de rede. Então eu vou fazer a adição no storage de rede. Eu vou utilizar um storage NFS. Para isso a gente vai em Data Center ali, né? Em Storage, a gente vai adicionar um storage NFS. Como a gente viu, a gente já trabalhou com as configurações possíveis de storage. Existem várias configurações possíveis de storage. A gente pode trabalhar com storage de rede e SCSI sob LVM e outras opções, né? Da NFS não é aconselhado. Eu estou utilizando aqui a nível de teste mesmo, tá? Então o ID desse meu storage, o nome desse meu storage vai ser VM cluster, para dizer que é o nosso storage que tem as VMs para trabalhar em cluster. O IP do meu servidor NFS é 92.6890.210. Se eu clicar aqui, ele já vai me dizer a pasta exportada dele, é essa mesmo, e o que ele vai ter. Ele vai ter imagem, ele vai ter backup também, porque eu vou restaurar um backup dele ali pra gente. Vai ter ISO? Não vai ter ISO. Pode ser Container OpenVZ também. Ok, vou adicionar ele. Adicionado, automaticamente ele fica disponível para todos os nós do meu cluster. Então é o mesmo cara, mesmo storage VM cluster, que eu tenho ele adicionado a todos os meus nós do meu cluster. Agora eu
posso fazer a criação de uma máquina virtual. Posso selecionar qualquer cluster aqui, eu vou selecionar qualquer nó. Eu vou selecionar um nó 01. Aí eu venho aqui e vou em criar VM. Aí o ID da VM eu vou botar 110 ali, tá? O nome da VM vai ser Debian Cluster 01, para dizer que ele vai trabalhar em cluster. Sistema operacional pode ser Debian, pode ser Linux, né? Pode ser pode ser Windows, enfim. Eu estou utilizando um cara que eu tenho aqui. A ISO dele vai ser o Debian 7, ele padrão, né? Vou colocar 2 GB só de espaço, do tipo RAW, tipo de HD VirtIO. Isso não importa muito, a gente já viu esses detalhes em outros momentos do curso, né? Vou deixar aqui como host o tipo de processador, memória padrão, rede normal e concluir. Então ele vai fazer a criação dessa máquina virtual e depois eu vou fazer a instalação do Debian em cima dela. Como eu não quero perder tempo instalando o Debian em cima da máquina virtual, qual é tipo, eu acho que eu rateei aqui na hora de criar ela, acabei definindo, vamos ver aqui, hardware, eu errei aqui na hora de criação da máquina. Eu apontei para o meu storage local. Eu não posso apontar para o meu storage local. Quero apontar para o storage de rede, tá? Então vou adicionar uma outra máquina e aí vou mostrar um momento. Passei reto ali, tá? Então vamos de novo. Criar uma VM, né? Vai ser a 111 agora. O nome dela vai ser Deb Cluster 02. O OS dela vai ser o nosso cara ali. O CD que eu vou utilizar para ela vai estar no storage local, não tem problema eu utilizar o CD de storage local, mas depois de eu instalado, depois dela instalada, eu tenho que remover o CD dela, senão ela não vai permitir a migração para outras máquinas, que ele vai dizer que o CD da máquina está vinculado ao storage local, isso é importante. O disco rígido é tipo VirtIO, que eu me passei, vamos utilizar 2 GB só, do tipo RAW, mas o storage que eu vou utilizar não é o local, é o VM Cluster, que é o nosso storage NFS, tá? Que é o nosso storage de rede, que fica um em outro computador da rede. Aí é host, memória pode ser aquela mesma, rede aquela mesma, confirmar, ok. Então agora eu fiz a criação de uma máquina virtual em que me permite fazer a migração dela em diferentes máquinas, tá? Depois de instalada e com o CD-ROM removido depois de instalado, porque como o CD-ROM está vinculado a um storage local, vai dar problema se eu fizer a migração. Eu tenho um Debian já instalado que ele está dentro de um backup aqui, ó. Então eu vou fazer a restauração desse backup, que vai ficar mais rápido. Deixa eu ver aqui, pode ser esse cara aqui, eu acho que é o meu Debian aqui. Então esse é um backup anterior, né? Vou restaurar ele. E eu vou restaurar onde? No storage VM Cluster com o ID 112. Restaurar. Então já tenho, tá fazendo aqui a restauração. Então eu já tenho 2 máquinas virtuais que eu criei elas, mas não fiz a instalação de nada dentro delas. E essa minha terceira máquina virtual, ela já é um Debian instalado, então vai poupar tempo aí para nós para fazer os testes, tá? Que é o que importa. Finalizou ali a restauração do backup. Bom que a gente já vê como fazer a restauração de backups, né? Esse meu backup estava dentro já da minha unidade que eu fiz a anexação dela, que é a unidade NFS, né? Que a gente chamou de VM Cluster. E tá aqui ele. Então é meu Debian chamado Debian 2, tá? Questão importante é verificar se ele tem um CD-ROM. Não está com o CD-ROM habilitado. Isso permite com que eu jogue a minha máquina virtual para qualquer máquina. Atualmente ela está vinculada ao meu PV01, tá vendo? Ela está sob meu PV01. O que eu vou fazer nela? O que eu vou fazer com ela? Eu vou iniciar ela. Então eu iniciei minha máquina virtual. Ó, tá iniciando ela. Ok, significa que eu já vou conectar na console dela para mostrar. Ó, tá inicializando ela, né? Tá no processo de boot
do sistema operacional da minha máquina virtual ali. Finalizando o boot, quando ela estiver completamente ligada, o que eu vou fazer? Deu px debian login, minha máquina virtual. O que eu vou fazer com ela agora, tá? Deixa eu ver aqui, vou dar um root. Bem, vou deixar ela na tela de login. Não, vou só me logar nela aqui. Deixa eu ver se eu me lembro da senha dela aqui. Ok, estou com ela aqui, então um clear, vou dar um top, alguma coisa assim para ficar rodando, para a gente ver que ela está rodando, né? Então ela está inicializada, está rodando e ela está instalada, o disco rígido dessa minha máquina virtual está aonde? Olhando aqui em hardware, está no nosso storage chamado VM Cluster, ou seja, o storage de rede. Está dentro do storage de rede. Como ela está dentro do storage de rede, outra questão importante é verificar se todas as máquinas têm essa bridge VMBR2, ó, que é a bridge criada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar ela à bridge VMBR1, que eu sei, VMBR0, que eu sei que todas as máquinas têm VMBR0. Ok, agora todas as máquinas elas têm todos os nós do cluster estão vinculados a VMBR0. Todos os nós de cluster têm o VMBR0 na rede. Ó. Se eu vier aqui, vou em rede, VMBR0. Venho na PV03, vou em rede, tem VMBR0. Como a minha máquina virtual Debian 2, ela antes estava vinculada a VMBR2, então quando eu fosse fazer a VMBR2 existe no meu PV01, mas não existe no 2 e no 3, então quando eu fosse migrar a máquina daria problema, então já associei ela ao VMBR0. Tá ali ela ainda rodando o meu top, tá? Então ela está inicializada, está rodando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a migração dela. Como é que eu faço a migração dela? Dou o botão direito, migrar, online, ou seja, não vou desligar ela, node de destino, que é um nó do meu cluster, vou migrar ela para o PV02. O PV02 não tem nenhuma máquina virtual, mas ele tem o storage, aquele que a gente adicionou de rede. Clico em migrar. Enquanto ele está fazendo a migração, eu abro a console aqui, ó. E vamos dar uma olhada nessa migração. A nossa máquina está funcional, ó, só deu uma piscada e já apareceu como funcional de novo. E aqui ele mostra, ó, migração finalizada com sucesso, tarefa ok. O que significa isso? Significa que a minha Debian 2 agora está rodando no meu outro hardware físico, na minha outra máquina, no meu outro servidor Proxmox chamado PV02. Então a gente fez uma migração de máquina virtual com a máquina virtual ligada, sem ela perder grandes pacotes ali de rede. Eu acho que perde 1 ou 2 pacotes de rede no máximo, e ela já está ativa no nosso outro servidor, que é o PV02. Ok? Então essa é uma migração que é possível ser feita sem problema nenhum, utilizando o cluster. É um dos principais recursos que a gente tem quando a gente está utilizando o cluster, tá? Então tá aqui a nossa máquina virtual já vinculada ao nosso PV02, né? Imaginando, por exemplo, eu quero fazer uma manutenção no meu PV01, vou ter que desligar meu PV01. Não tem problema, eu migro as minhas máquinas virtuais, pode ser com elas inicializadas mesmo para dentro do uso de mais servidores, e em seguida aí eu pego e faço o shutdown do meu PV01, faço a manutenção dele e inicializo ele sem nenhum problema. Então o grande porém aí, né, é que a minha máquina virtual ela não pode estar associada a um storage local da própria máquina que eu vou fazer manutenção, porque quando eu desligar ela, por exemplo, é lógico que ela não vai ter acesso ao nosso aos arquivos, ao arquivo de disco, né, da máquina virtual. Então esse disco da máquina virtual tem que estar no storage de rede. Esse é um pré-requisito básico aí que a gente tem. Eu estou indo em data center de novo, vou ir ali em sumário para a gente dar uma olhada. E aqui a gente tem então os nossos 3 servidores, todos eles rodando, tudo certinho. Vamos fazer aqui
diretórios aqui, a gente tem as máquinas virtuais. Então a gente pode lidar só com máquinas virtuais quando a gente está mexendo com clusters, independente do tipo de independente de qual Proxmox que ela está vinculada, né? Qual servidor Proxmox ela está vinculada. Diz aqui, tá rodando, beleza. Onde a gente vê onde ela está rodando nesse formato diretório somente aqui em cima, máquina virtual rodando no nó PV02. Se a gente pegar uma outra, ele já no nó PV01, tá? Então essa é a base de funcionamento de cluster com o Proxmox, tá? Agora a gente vai começar a ver o que? Alguns detalhes. Que tipo de detalhe? Bem, tô com o meu cluster aqui em funcionamento, tá? Só que eu vou baixar o meu cluster, o meu nó chamado PV03. Vou baixar o meu PV03. Aqui eu estou conectado diretamente através do PV03, né? E tenho também uma conexão SSH que eu estou fazendo ao PV03. Dá um clear aqui, que é esse cara. Então estou conectado via SSH no meu PV03. Vamos dizer que quero fazer uma manutenção nele, vou baixar ele, ou ele realmente deu um problema, tá? Deu um problema ali de hardware e queimou a placa-mãe, por exemplo, no nosso PV03. Então estou desligando ele ali. Ele vai fazer o desligamento dele, né? Vou imaginar que ele foi desligado. Vou aqui em Data Center. Já vou fechar minha conexão aqui, o PV03, que ele não existe mais, tá? Não está mais disponível porque está desligado. Em sumário aqui, indo em Data Center sumário, a gente vê o que? A gente vê que tem os 3 nós no nosso cluster, porém o 92.890.72, que é o PV03, aparece como não. Então ele não está ativo, não está sendo identificado pelo nosso cluster. Nosso cluster continua funcional, porém um dos nós do cluster não está funcionando. Por que ele continua funcional? Porque se eu tenho um cluster com 3 nós, um nó eu posso ter problema, eu vou continuar com ele funcional. Se eu tiver problema em outro nó, ou seja, se eu tiver um outro servidor aqui com problema, aí o meu cluster ele não fica mais funcional. O que significa não fica mais funcional? Significa que eu não vou conseguir, por exemplo, criar máquinas virtuais, eu não vou conseguir fazer nenhuma operação que tenha escrita, vamos dizer assim, né? Que tenha umas opções de escrita, ele vai dar um erro lá. Eu vou conseguir, por exemplo, vamos imaginar que deu erro no PV02. Ok, eu vou conseguir acessar o PV01 ainda, porém eu não vou conseguir criar máquinas virtuais ou fazer algumas alterações, porque eu tenho um cluster configurado, ou o cluster por definição, ele precisa no mínimo de 2 nós em funcionamento. No meu caso aqui, o meu PV03 ele deu problema, tá? Deu problema mesmo, então não está mais funcional. Deu problema na placa-mãe dele, eu vou ter que trocar a placa-mãe dele e vou remover ele do meu cluster. Quais comandos eu utilizo para remover meu PV03 do cluster? Aí a gente tem que voltar novamente para nossa console texto aqui, tá? O que ele está dizendo aqui, que eu estava conectado no PV03, como eu dei um shutdown, eu caí fora da SSH dele. Então ainda estou conectado no PV01 e PV02. Clear aqui, vou dar um clear aqui. O que eu tenho que falar, tá? É o seguinte, algumas considerações importantes a respeito de exclusão, de remoção de um membro de cluster, que é exatamente o que a gente quer fazer aqui. Eu tenho o PV01, o 02 e o 03. Eu quero remover o meu servidor PV03. Pro Proxmox funciona assim. No momento que eu remover o PV03 do meu cluster, ele não pode mais entrar no cluster. Então, uma vez removido, já era. O PV03 não pode mais fazer parte desse cluster.
A única possibilidade de a mesma máquina PV03 que está com o nome PV03 entrar novamente no cluster é se eu fizer a reinstalação do Proxmox nela, depois de reinstalar o Proxmox nela, botar um outro nome, um outro IP de preferência, e incluir essa máquina no cluster como se fosse uma outra máquina. Senão vai dar problema e o meu cluster não vai ficar íntegro. Tá? Isso aí é uma orientação do próprio Proxmox. Então, uma vez removido o PV03 ou a máquina do meu cluster, eu não consigo adicionar ela novamente. Outra questão importante: a máquina ela tem que ser removida do cluster somente se ela for desligada. Então, eu tenho que desconectar minha máquina, ela não pode mais acessar o cluster, ela não pode mais ter acesso ao cluster. Então, eu tenho que desconectar minha máquina da rede, tenho que desligar ela, e aí eu faço o comando para remover do cluster. Uma vez removido o cluster, eu não posso iniciar essa máquina novamente e nem colocá-la na rede de novo. Então eu tenho que remover, mudar o nome dela, mudar a IP, eu tenho que retirar as configurações que eu tenho dela, porque ela não pode aparecer de novo na rede. Se, por exemplo, eu tenho uma máquina, eu desliguei ela hoje e removi ela do cluster através dos comandos que eu vou dar em seguida. Amanhã eu vou ligar ela, eu vou ter problemas sérios no meu cluster, vou ter problemas sérios de integridade no meu cluster. Então isso tem que ter muito cuidado no momento que a gente vai fazer a remoção de uma máquina no cluster, porque se ela entrar novamente na rede com o mesmo nome, com o mesmo IP, o nosso cluster ele deixa de ficar íntegro e a gente vai ter sérios problemas. No nosso caso, a gente desligou o PV03, não pretendo ligar ele de novo. Como é que eu vou fazer para remover ele do meu cluster e meu cluster continuar funcional, continuar bem e desaparecer essa máquina daqui? Via SSH, eu estou conectado em um dos membros do cluster, seja um dos nós do cluster, seja o PV01 ou 02, estou escolhendo o 01 para fazer isso. Vou utilizar o comando pvcm nodes para listar os nós. Então aqui eu tenho o nó PV01, o 02 e os meus 03 não aparecem aqui, porque ele aparece como X, porque ele não está mais presente. Vou remover ele. Para remover ele, pvcm download PV03. Pronto, removido do meu cluster. Rápido, porém tem que ter muito cuidado com esse comando. Então, no pvcm nodes ele já não mostra mais. Se eu vier aqui, vou dar um F5 aqui, somente ele aparece os dois clusters, os dois nós que pertencem ao cluster, tá? Os dois nós que estão pertencendo ao cluster aqui, que é o PV01 e 02. Ok, beleza. Removi então o meu 03 da parada. Estou com o meu cluster funcional íntegro novamente, né? Porém eu tenho um problema. O problema é o seguinte: quando eu utilizo um cluster com somente dois nós, eu posso ter problemas. Essa é uma questão conceitual de cluster, tá? Porque é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra gente, que é o PV, vou dar o comando PV status, pvcm status, tá? Que ele vai mostrar o status do meu nó em relação ao meu cluster, ou seja, mostrar a versão do cluster, a versão do config, ok? Ele está dizendo que o meu cluster tem dois nós, tá? Que aí é uma questão conceitual de cluster, tá? O cluster, como é que ele funciona? Ele funciona com votos, são votos. O que são votos? É o seguinte: cada nó do meu cluster, ele vale um voto. Então, para esse nó do meu cluster aqui, que é o PV01, é um voto. Esse nó, que é o PV02, ele vale um voto. Então, no total eu tenho no meu cluster 2 votos. E o esperado, e a gente vê isso aqui, o esperado para que o cluster esteja íntegro e funcional são 2 votos. Esse é o padrão.
Porque se o meu cluster tiver um voto só como válido para funcionar o cluster, o meu cluster vai funcionar sozinho. E para conceitualmente funcionar cluster, eu tenho que ter no mínimo 2. E se um dá problema, eu não vou estar trabalhando em cluster. Ok? Isso é uma questão conceitual. Então, no mínimo, eu preciso ter 2 votos para funcionar o meu cluster. Porém, imagina o seguinte: eu tenho meu cluster, tem 2 nós, tá? Que é a minha situação aqui agora. Só que eu vou fazer uma manutenção programada no meu nó PV02 e vou estar trabalhando só no PV01. Faço a migração das minhas máquinas para o PV01 e baixo o meu PV02. Quando eu baixo o meu PV02, como por conceito o meu cluster necessita para ficar íntegro 2 votos, eu vou estar com sérios problemas utilizando somente um nó no meu cluster, porque ele não vai estar mais íntegro e ele vai começar a ter problemas. Por exemplo, qualquer problema de alteração de qualquer VM, ele vai dizer: olha, teu cluster não está íntegro e tu não consegue fazer esse tipo de alteração. Eu vou dizer: ok, eu sei disso, mas eu estou com a minha máquina baixada, só tenho 2, eu estou com a minha máquina baixada para manutenção, mas eu preciso fazer essa edição, eu preciso fazer essas alterações. Então, como é que eu posso fazer para, trabalhando com cluster com 2 nós, que é o meu caso aqui, quando eu baixar um nó para manutenção, para o que for, eu não ter problemas com de cluster sem integridade, tá? De cluster não íntegro. Como é que eu faço? Existem 2 possibilidades para eu fazer isso. A primeira possibilidade é uma possibilidade temporária. Que possibilidade temporária é essa? Eu vou ali na minha console e digito o comando pv ecm expected 1. Isso faz com que o meu expected votes ele fique em 1, ou seja, um voto esperado, que equivale a um nó. Então, se um nó estiver ligado no meu cluster, significa que o meu cluster vai estar funcional. Como eu vou ter um nó ligado num tipo de manutenção, eu não vou ter problemas no meu cluster e vou conseguir gerenciar minhas máquinas. Só que essa configuração aqui, ela não guarda depois do reinício. Então, se eu tiver que reiniciar lá o meu PV01, que é o cara que está no ar, ele vai perder essa configuração. Então, é uma configuração temporária. Esse comando é para fazer uma configuração de votos temporária. Para eu fazer uma configuração definitiva e dizer: olha, eu quero já deixar aqui, eu uso um cluster com 2 nós, eu sei disso, de vez em quando eu vou fazer manutenção, vou baixar um dos nós, eu não quero ter esse tipo de problema, eu quero deixar já ele configurado de forma definitiva para não ter esse problema de baixar um nó e eu ter problemas de acesso, de alteração de máquinas virtuais. Como é que eu faço para gravar isso de maneira eterna ou que salve após o reinício? Aí o que eu faço? Na aula anterior a gente viu que as configurações de cluster elas são salvas dentro do arquivo etcpve cluster.conf, tá? É esse cara aqui. Então vou dar um cat nele aqui, ó. Aqui são as alterações, são as informações do meu cluster, tá? Como é que funciona? Se eu tenho que editar alguma coisa manualmente nesse arquivo, não é simplesmente eu chegar aqui e editar, né, ele e, sei lá, reiniciar o servidor ou alguma coisa assim. Ele não vai funcionar dessa maneira. Como é que ele funciona? Ó, vamos guardar esse config version aqui 4, tá? Mas como é que ele vai funcionar? Ele funciona, como é que a gente tem que fazer quando tem que editar as configurações do cluster diretamente no arquivo. Isso é feito algumas vezes quando a gente tem que configurar o HA. A alta disponibilidade ela é configurada diretamente no arquivo cluster.conf. E aí a gente também tem que proceder dessa maneira que eu vou explicar aqui, tá? Então sempre que a gente tiver que editar o cluster.conf, a gente tem que fazer da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que criar uma cópia. Eu estou num dos nós, né, do meu cluster. Eu tenho que criar uma cópia do arquivo cluster.conf para o arquivo cluster.conf.new. Tem que ser esse nome. Criada essa cópia, eu edito o arquivo cluster.conf.new.
Lembrando que esse diretório etcpve, tudo é sincronizado entre os nós do cluster. Então, o que eu estou editando nesse arquivo vai ser sincronizado entre todos os nós do cluster. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que adicionar uma tag, que é a seguinte tag. Essa informação a gente pega no próprio wiki lá, tá? Do Proxmox. Mas o que eu tenho que adicionar é isso aqui, ó. Essa informação, toNodes igual a 1, expected votes é 1. Fazendo, uma vez feito isso, eu salvo, dou um Ctrl O aqui, toNodes igual a 1, expected votes 1, dentro da tag seman, tá? Config version, ó, é 4, tá? Dei um enter aqui, vou dar um Ctrl X, sair. E agora, para eu habilitar essa configuração dentro do meu cluster, para ele pegar essa configuração, eu tenho que ir num dos nós do meu cluster, procurar, desculpa, eu tenho que ir em Data Center. No Data Center eu tenho que procurar a aba HA, aqui ela. Quando eu clico em HA, ele me diz aqui embaixo o que foi alterado. Lembra? É parecido com quando a gente estava configurando a rede, que ele mostra aqui embaixo as alterações que ele tinha que fazer no arquivo interface. Está dizendo, ó, o arquivo, ele é automático, ele entende que tem um new, significa que é um novo. Aí ele vai lá e já vai dizer quais as alterações que vão ser feitas, né? Então o que a gente faz? A gente vem aqui aí, ativar. Então a gente criou o new, copiou o cluster.conf.new. Depois que a gente fez isso, a gente fez as alterações no arquivo .new. Depois a gente entrou na interface web, foi em Data Center na aba HA. A gente viu que tem alterações no arquivo, que são as alterações exatamente que a gente colocou. Aí a gente veio e clicou em ativar. Deseja ativar as alterações? Sim. O que ele faz? Ele ativa aqui, tá? Só que elas vão entrar em vigor somente depois do reinício dos nossos servidores, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um reboot aqui, ó, e um reboot aqui também. Ele vai reiniciar os dois servidores. Eu vou só tentar forçar aqui, parar o Debian aqui, que é a nossa máquina virtual, para ele desligar mais rápido. Já está fora já. Então ele está reiniciando os servidores. Depois de reiniciar os servidores, ele já vai entrar com a configuração ali de votos esperados 1. Então aí o nosso cluster de dois nós, ele vai ficar ativo, vai ficar funcional. É uma questão bem chatinha, porque na verdade ele trabalha dentro do conceito de cluster, né? E aí o cluster, gerenciamento de cluster, conceitos de cluster é um mundo à parte. Uma vez iniciada, então, reiniciadas nossas máquinas, né? A gente está aqui com os dois nós já ativos. Ele já inicializou o Debian aqui, porque eu tinha aqui nas opções inicializar no boot. Então ele já inicializa e já começa a ativação, né? E agora a gente vai verificar na linha de comando ali como é que está o expected volts. Então vou fazer a conexão VSSH no nosso servidor, tanto faz um nó quanto o outro, né? Eu vou pvsm nodes, está ali os nossos dois nodes, e vou dar o comando pvsm status. Aí, ó, ele diz expected volts 1 e ele criou aqui uma flag toNodes, que é um trabalho interno que ele faz para permitir o cluster com dois nós sem problema nenhum. Então, se eu baixar essa máquina aqui, ó, um dos nós do cluster,
Vou desligar ela. A outra máquina vai funcionar sem problema nenhum. Claro que como eu estou conectado na 70 aqui eu vou ter problemas, então que era o PV01, né? Agora eu estou no PV02 aqui. Só vou dar um F5 aqui para ele atualizar. Ó, ele mostra que o PV01 está desligado, o PV02 está ok. Tá, então eu posso continuar os meus trabalhos todos em cima de somente um nó de cluster, somente com um nó de cluster ativo. Deixa eu ir no data center aqui. Vou em sumário. Ó, ele, claro, vai me avisar, né, que o PV01 não está ativo, mas que o 02 está ativo e eu posso continuar minhas tarefas, posso criar novas máquinas virtuais, posso continuar todo o meu procedimento, somente um nó de cluster ativo no caso de clusters de 2 nós. Dessa maneira a gente finaliza a nossa parte do curso que a gente trata de clusterização, tá? E aí a gente deixa para a última aula, ou talvez mais de uma aula final, as opções referentes à alta disponibilidade. Então a gente vai trabalhar conceitualmente e provavelmente de forma teórica com a alta disponibilidade em Proxmox, porque, enfim, a gente vai trabalhar em detalhes isso na aula que vem. Então, na aula de hoje, então, a gente viu como a gente pode fazer para fazer a migração de máquinas virtuais dentro dos nós de um cluster, a remoção de um membro de um grupo, de um membro, né, de um nó de um cluster, e alteração para a criação de um cluster com 2 nós, ou seja, as opções necessárias ali para a gente configurar o nosso cluster se estiver utilizando um cluster com 2 nós. Beleza? É isso então, muito obrigado e até a parte final do nosso curso. Até mais.